Olá, meu nome é Ana Carolina e eu vou explicar a atividade 6 de estruturas de dados 2. A atividade pede o seguinte: criar na classe lista duplamente encadeada um método para localizar qual objeto encontra-se em uma determinada posição passada por parâmetro. Então, eu vou criar o método que ele está me pedindo. Vai ser public void localizar elemento. E ele pede para me passar uma posição por parâmetro. Então, eu vou criar essa posição aqui. Ele pede para me localizar. Então, para me localizar, eu vou ter que percorrer minha lista. Então, já fica bem claro que eu vou ter que utilizar um auxiliar. Vou criar o meu auxiliar denote. E atribuir início, que é de onde ele vai começar. Só que no meu nó eu tenho início, tenho fim, tenho o meu auxiliar, porém não tem como eu saber em qual posição ele vai estar. Então, para isso, eu preciso de um contador que conte quantas posições e me mostre. Então, eu vou criar um conte e vou atribuir a ele -1, porque a minha lista ela vai de 0 ao tamanho. Então, se eu atribuísse 0, quando eu pedisse a posição 0, ele ia pular a minha lista e não ia imprimir minha posição 0. Então, eu começo com -1. Em seguida, eu faço o meu while, que vai me dizer a condição, que enquanto posição for diferente de conte, ele vai percorrer a minha lista. Percorrer, eu vou utilizar o meu aux com o getElemento, pegando o próximo. E depois eu incremento o conte, que é para sempre ir para o próximo. Em seguida, eu imprimo o elemento. aux.getElemento. Pronto. Quando eu vou lá em usa lista, que eu chamo o meu método, eu coloco a posição que eu quero e ele me devolve. Posição 2, como é de 0 ao tamanho, eu tenho 0, 1 e 2. Se eu colocar 1, ele vai me retornar o C. Se eu colocar 0, ele me retorna o D. Ok, só que existe um problema. Se eu colocar uma posição que não exista, que não seja do tamanho da minha lista, ele vai me dar um erro. Então, para não ficar dando esse erro, eu vou criar uma condição lá no meu método. Então, como é que eu faço? Vou criar um if, e esse meu if ele vai dizer que se a minha posição for menor ou igual a tamanho, ou se a minha posição for menor que 0, ele vai imprimir posição inválida. Por que menor que tamanho ou menor que 0? Caso eu bote um número negativo ou um número maior que tamanho. Então, eu vou dar um siso e dizer que imprime a mensagem de posição inválida. Pronto. E depois eu vou botar o resto da minha condição dentro do else. Aí agora eu vou botar aqui a minha posição novamente. Continua imprimindo. E agora só que se eu botar uma posição maior, ele vai imprimir posição inválida. Ou se eu botar um número negativo, posição inválida. Então, é isso.